Olá, minhas queridas irmãs, eu sou a pastora Bruna Oliveira do Ministério Eu Decido Ser Feliz e nós estamos na reta final de uma série maravilhosa que são 31 decisões de uma mulher feliz e hoje é o nosso 28º dia. A mulher feliz é aquela que não quer mudar o outro, mas sim a si mesma. Quantas vezes, minhas irmãs, por acharmos que o nosso problema, angústia e dor é por causa do outro e por isso vivemos uma vida inteira tentando mudar o outro. O mudar o outro gera tantos problemas maiores e ainda um desgaste emocional muito grande. Ninguém muda ninguém, só conseguimos mudar a nós mesmas. E lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, conta a história de uma mulher que queria mudar o seu marido de todo jeito. O nome dela é Mical. A Bíblia fala que Davi, o seu marido, muito feliz por finalmente conseguir trazer a Arca da Aliança novamente para quem é de direito, para o meio do povo de Deus. E ele fazia isso, essa devolução da arca ali para o meio do povo, como seu primeiro ato de governo, trouxe muita alegria para Davi. Ele estava muito satisfeito, ele estava muito feliz e ele demonstrava a sua alegria, a sua satisfação, a sua, sabe, o seu sentimento de realização com uma grande festa, uma solenidade em que a arca ia à frente, ele ia dançando e cantando e se alegrando por aquela vitória. E aí a Bíblia diz que a esposa dele, a Mical, ficou muito aborrecida com aquilo. Ela achava que um rei não poderia se comportar de uma forma tão irreverente, tão expansiva, tão, sabe, tão tranquila e tão singela, sabe? E de uma maneira assim, tão aberta. Ela achava que um rei precisava se posicionar de uma maneira mais solene, no sentido de mais ponderada, sem, sabe, sem nenhuma dança, sem nenhuma expansão, sabe? E aquilo ali não agradou a Mical. Ela achava que ele não poderia ter se comportado daquela forma, de uma maneira tão expressiva. E isso gerou um problema, um desgaste no relacionamento dela com o marido dela. Porque ela chegou para ele e desfavoreceu ele no comportamento e deu nota 0 para aquela posição. Ela disse que um rei não poderia se comportar daquela forma. Como que um rei se submete àquela situação de uma maneira tão expansiva, de uma maneira tão sincera e na cabeça dela de uma maneira sem nenhuma solenidade de um rei. Um rei precisava se posicionar de uma outra forma. E aquilo não agradou Mical e ela acabou constrangendo Davi, abortando no relacionamento dela os limites que todo relacionamento precisa ter. Olha, quanto desgaste na relação. Quanto desgaste aquela mulher provocou por um ato de indignação, tentando argumentar e tentar mudar o seu marido. E aquilo ali, no final da história, provocou na vida dela uma infertilidade, uma esterilidade. Olha o que Mical provocou na vida dela, no relacionamento dela. Ela chegou às últimas consequências. Ela não conseguiu perceber o outro no meio daquela situação. Ela não conseguiu enxergar Davi pelos olhos dele. Ela enxergou Davi pelos olhos, o histórico da família dela. Olha, a saúde nos relacionamentos, ela se dá quando nós preservamos o fator limite. Quando nós não conseguimos identificar o fator limite, nós estamos comprometendo a saúde dos nossos relacionamentos. Mical quis mudar Davi pela perspectiva histórica da família dela. Porque se nós formos analisarmos o histórico de Saul,
que foi o pai de Mical e que foi o rei que antecedeu o reinado de Davi, nós verificamos que Saul não fez nenhuma menção à Arca da Aliança. Para ele não tinha relevância e significado nenhum da Arca da Aliança ali em Israel. Ele não conseguia perceber isso. Ele não conseguia ver que isso era bom. Tanto é que durante todo o reinado dele, ele nunca fez questão da arca. Ele não trouxe a arca, ao contrário de Davi. Davi, o primeiro ato de governo foi trazer a arca. Então, ela observou, ela olhou Davi através do histórico da família dela. E isso gerou problema, porque ela quis medir o outro por aquilo que ela era e o que a família era, o que o pai dela era. E isso é problema dentro do relacionamento a dois. Dentro de qualquer relacionamento, você olhar a pessoa através de outras circunstâncias, não através da perspectiva dela. E geralmente é assim. Nós queremos que as pessoas mudem porque estamos as analisando sob o nosso histórico, a nossa bagagem, a nossa perspectiva. O modelo de reinado de Mical era seu pai, Saul. Mas ao invés dela respeitar Davi e entender esses limites de relacionamento, ela o quê? Ela submeteu Davi através da figura que ela tinha, que era o seu pai. E nós, minhas irmãs, nós precisamos preservar os limites de um relacionamento, pois dentro dos limites está a saúde. Para cada relacionamento há um limite e precisamos respeitá-lo e não querer mudá-lo. Então, existe um limite de relacionamento entre pai e filho, entre marido e mulher, entre pastor e ovelha. Existe um limite de relacionamento entre amigos. Existe um limite de relacionamento entre professores e alunos. Existe um limite de relacionamento para tudo, gente. E nós precisamos considerar esses limites se queremos ser mulheres felizes, mulheres satisfeitas e mulheres que cultivam essa saúde. Nós precisamos ser sábias. Mudar o outro é uma faca que fere quem a possui. Então, que nada venha atormentar os seus relacionamentos de agora em diante, minha irmã. Que você saiba dosar e medir muito bem esses limites para que você seja feliz e as pessoas do seu lado também demonstrem a mesma felicidade. Olha, o problema de Mical foi a espontaneidade. A espontaneidade e singeleza de Davi. E ela mediu isso através do limite e das réguas de medir do comportamento do seu pai. Nós não medimos, minhas irmãs, o outro através do outro. Nós medimos o outro através da perspectiva dele mesmo. Então, que você decida ser feliz hoje, mudando a si mesma e não o outro. Eu acredito que se Mical mudasse a ela mesma, o jeito dela perceber o outro, o jeito dela se relacionar com o outro, ela não seria atacada de esterilidade. Toda pessoa que quer mudar o outro acaba ficando infrutífera nos seus próprios relacionamentos e que você decida não ser assim. Amém, minhas irmãs? Olha, eu espero que esse devocional tenha te abençoado muito, muito mesmo. Se você recebeu esse áudio de maneira aleatória e gostaria de participar do grupo de transmissão, manda um WhatsApp para mim no número 31, no número 997929577 e confira também outras ministrações no canal Eu Decido Ser Feliz no YouTube. Inclusive, esta ministração, essas 31 decisões, está no YouTube também. Se você não quer participar do grupo de transmissão, confere no YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até amanhã para mais um devocional.